Então, bom dia a todas e a todos. Eu vejo que tem alguns rostinhos que eu ainda não conheço, então eu vou me apresentar daqui a pouquinho. A ideia é que a gente consiga conversar hoje sobre um assunto que tá vindo à tona. No meu entendimento, vai acabar afetando o nosso trabalho como mediadores, conciliadores e facilitadores também, que é a questão da privacidade dos dados, né? Como mediadores, durante as sessões virtuais, remotas, enfim, a gente acaba coletando muitos dados, muitas informações dos mediandos, das pessoas que a gente atende. E levando em consideração, então, uma nova lei que está vindo, que está para entrar em vigência ainda no ano que vem, no máximo, né? Existe uma previsão para ela entrar, as sanções começarem a serem impostas já em agosto, né? Mas isso ainda está muito nebuloso. Mas se a gente conseguir se organizar antes, melhor para nós, né? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, com uma apresentaçãozinha que eu trouxe, e aí nós vamos conversando. Eu vou conversar então um pouquinho com vocês sobre o impacto da confidencialidade e o impacto da LGPD sobre o trabalho do mediador. Para quem não me conhece ainda, então meu nome é Kátia Fuchs. Eu sou perita em forense computacional, especialista em redes de computadores, segurança da informação e perícia digital. Também sou consultora em tecnologia e segurança da informação. Eu sou mediadora civil, certificada pelo TJ. O que a gente vai conversar, então, um pouquinho hoje? A gente vai conversar sobre a pandemia e essa migração para o trabalho à distância, que nós somos até obrigados, né, a começar a fazer. Por que a privacidade de dados importa? Nós vamos conversar novamente, dar uma reforçada no princípio da confidencialidade e a previsão legal. O mediador e os dados coletados nas sessões. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre privacidade de dados e segurança de dados, são duas coisas diferentes. E eu vou conversar um pouquinho sobre a LGPD de um modo mais direcionado, mais aplicado ao trabalho do mediador. E bem no final, eu vou tentar dar umas dicas para vocês de segurança dos dados. Por que é importante a gente se proteger? Primeiro, por que é importante a gente se preocupar com isso? E algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger, algumas dicas básicas, simples, para a gente proteger o nosso ambiente de trabalho mesmo em casa, né, em home office. Bom, a pandemia, ela veio, na verdade, assim, nós já vínhamos numa situação em que a gente veio num caminho de migração para o digital, né? A gente já vivia essa realidade onde os exames que a gente faz, a gente consegue consultar pela internet. A gente tem documentos em versões digitais. As nossas contas agora são 100% digitais, né? Músicas, contratos, a gente já vinha com esse movimento para o digital. E a pandemia nos arremessou de vez, né, de fato, para o trabalho remoto. E aí, então, agora a gente se vê, além de fazer aquelas atividades do dia a dia do nosso trabalho, ainda tendo que dar conta de várias ferramentas diferentes que a gente não estava habituado a usar, né? E junto a isso ainda tudo, nós temos muitas vezes que compartilhar recursos e compartilhar espaços, ambientes com a nossa família. Então, até bem no centro da imagem tem um pai, né, trabalhando, enquanto isso tem as crianças ali jogando futebol e me parece que estão estudando tudo ao mesmo tempo no mesmo ambiente, né? E isso é uma realidade, a gente está vivendo isso hoje. Nós aqui em casa, nós vivemos em 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, e a gente tem momentos que está todo mundo utilizando algum recurso digital. Eu e o Alfredo em trabalho remoto, o Alfredo nas sessões remotas dele. Enquanto isso, as crianças estão jogando online ou então assistindo algum vídeo.
ou então assistindo alguma aula remota, né? Isso também é uma realidade para eles. E com isso vem vários desafios, né? Até trouxe aqui, que tem dias que tu acha que vai explodir uma bomba, né, dentro da tua casa, com tanta demanda, tanta coisa, tendo que administrar tanta coisa ao mesmo tempo. Essa imagem é outra, que reflete um pouco desse sentimento, às vezes, né? É uma brincadeira. Bom, com essa migração para o digital, muitos dados estão por aí agora, né? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que foi criada pela Lori Lewis. Esse projeto tem a ideia de demonstrar tudo o que acontece na internet em 60 segundos. Esse levantamento foi feito em 2020. Então, se vocês olharem da esquerda para a direita em sentido horário, vocês vão ver ali que em 60 segundos, 59 milhões de mensagens são enviadas pelo WhatsApp, por exemplo. Netflix, 764 mil horas de vídeos são assistidas a cada 60 segundos. É muita coisa ao mesmo tempo. O que mais? Instagram, que é o que a gente usa bastante, né? 694,44 mil scrollings, né? Barra rolada para baixo. E por aí vai, né? Com isso tudo, claro, muitos dados, né? Muitos dados por todos os lugares. Tanto é que tem uma frase que agora está sendo muito falada. Ela é de 2006, na verdade, e agora que caiu na boca das pessoas, que os dados são o novo petróleo. Né? Ou seja, os dados têm um valor fundamental hoje em dia para os negócios, para as pessoas. Né? Uma outra frase que eu não consegui até achar a autoria, me chama bastante atenção, que diz: quando você não paga por algo no mundo digital, a mercadoria é você. O que isso tudo quer dizer? Que a gente no dia a dia muitas vezes nem presta atenção no que aquele aplicativo que a gente instala está solicitando dos nossos dados e como é que eles vão tratar, como eles se propõem a tratar esses dados. Né? Eu trouxe 2 exemplos ali embaixo na tela para vocês. Um deles é o TikTok. Recentemente saiu uma matéria falando que o Trump, inclusive, falava em banir o TikTok dos Estados Unidos, uma suspeita de que eles estavam vazando dados para a China. E um outro aplicativo que é o FaceApp. Posso apostar que alguns de vocês chegaram a instalar esse aplicativo no celular. E também, de novo, eles já tinham passado por isso. E aí esse ano ele voltou a ser utilizado e eles voltaram a polemizar essa situação, porque a princípio eles não deixam bem claro quais são os dados que eles coletam da gente e o que eles fazem com esses dados. Né? E isso é muito sério. Mais para frente vocês vão ver eu vou falar um pouco sobre o que são esses dados e por que esse FaceApp, por exemplo, está tão em discussão. Junto com essa enchente de dados, logicamente vem um monte de gente, de pessoas mal intencionadas, querendo tirar proveito disso. Proveito do valor que o dado tem. Eu trouxe aqui para vocês, então, um ranking da OWASP, Open Web Application Security Project, que eles, de tempos em tempos, eles criam um ranking dos ataques à segurança da informação, dos top mais utilizados, e vocês vão ver ali que em terceiro lugar está justamente a exposição de dados sensíveis. Eu trouxe aqui também, para vocês verificarem depois, um site. Esse Have I Been Pwned? Você coloca o teu endereço de e-mail ali e ele vai te dar uma lista de aplicativos e de sites que porventura tenham vazado os teus dados. A gente acha que isso não acontece com a gente, mas acontece sim. Então vocês até tem o link ali embaixo, vocês podem acessar. Ele vai mostrar a lista, então,
de todos os aplicativos. Eu fiz esses dias com o meu e-mail. Apareceu ali o Acrobat Reader, apareceu o Canvas, apareceu várias outras coisas. E aí você me pergunta, tá, mas e aí se aparecer o meu nome ali, o que eu faço? Primeira coisa, corre mudar as tuas senhas. Pelo próprio site você vai conseguir entrar em cada plataforma e reavaliar se realmente você precisa estar com os seus dados lá. Pela LGPD, pela lei de privacidade, você tem o direito de remover os seus dados de lá. Então, vocês podem checar essa lista dos sites que utilizam esses teus dados, que deixaram vazar essas tuas informações e cancelar, se for o caso. Pois é. E aí, então, tendo isso tudo em vista, todo esse cenário, nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa diferença entre a privacidade de dados e segurança dos dados, né? Então, a privacidade dos dados, ela tem mais a ver com os direitos dos indivíduos, né? Trata da finalidade da coleta e o processamento dos dados, né? Ela se concentra em como são coletados os dados, como são processados, compartilhados, arquivados e excluídos esses dados. E a segurança dos dados tem mais a ver com os meios de proteção, aquilo que as pessoas fazem para se proteger e impedir que os dados sejam autorizados ou acessados por pessoas não autorizadas, né? Ele se concentra, então, na proteção dos dados contra ataques maliciosos e impede a exploração de dados, né? A violação de dados ou cyberataque. Então, a gente tem essa diferença. Privacidade dos dados diz respeito ao como lidar com esses dados, como tratar os dados. E a segurança fala em como se proteger. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre privacidade dos dados. Bueno, vocês vão perguntar, por que a gente está conversando sobre tudo isso? A gente vinha, como mediadores, numa sessão, em situação de sessão presencial, a gente já coletava muitas informações sensíveis até das pessoas, né? A gente, através da escuta ativa, a gente faz anotações, inclusive, dos nomes das pessoas que estão envolvidas. A gente ouve muitas histórias, né, sobre situação financeira, opção sexual, doenças, muitas histórias, muitas intimidades, muitas vezes, vêm à tona nas sessões de mediação, né? E a gente anota isso porque faz parte do procedimento. E isso até é uma ferramenta que nos ajuda a entender a situação e tomar decisões de como a gente consegue atuar como mediadores e facilitar com que os mediandos consigam construir algo que seja bom para eles, para resolver uma determinada questão, né? Então, as anotações acontecem, são inevitáveis, a gente acaba fazendo, né? E aí veio a situação da sessão remota. Na sessão remota, esses dados acabaram sendo ampliados, né? Então, além da história da vida das pessoas, que a gente acaba coletando, porque o simples fato de ouvir já é um ato de coletar os dados, você vai ficar sabendo daquela história, né? Então, a gente ainda tem ali a voz das pessoas, que é um dado pessoal. A gente tem a imagem das pessoas, que está sendo transmitida de modo virtual, que é um dado pessoal também, né? A gente acaba coletando, muitas vezes, dados de contato, né? Telefone, o endereço eletrônico, para caso aconteça alguma coisa durante a mediação, né? Às vezes a gente acaba coletando esses dados deles, e são dados pessoais, né? Algum documento de identificação, né? E eu até coloquei em vermelho aqui uma eventual gravação da sessão pela plataforma. Isso nós vamos discutir depois. Então, durante a sessão de mediação, que agora é um misto
de, de, de sessão presencial, a gente vem com toda essa bagagem e aplica na sessão remota e acaba adicionando outros recursos, usando outros recursos durante a mediação remota, né? Então, a gente recebe a informação falada, né? Algumas vezes por escrito, né? A gente tem as anotações que a gente faz dos casos que a gente atende, e ainda tem a informação digital agora, né? Que muitas vezes a gente copia dados que vêm lá do chat e cola num outro lugar. Então, essa informação é uma informação digital. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Precisa atentar para isso. Porque é muito fácil você trabalhar com esse tipo de informação. É muito fácil você copiar o dado de uma plataforma e colar em outra. E esse clique-clique, qualquer um tá correndo o risco até de copiar e colar num lugar indevido, né? Enfim, aconteceu com um acidente. Então, falando um pouquinho de novo sobre o princípio da confidencialidade. Na resolução 125 do CNJ, artigo 1º, fala sobre os princípios da mediação. E dentro desses princípios está o princípio da confidencialidade. A gente faz, durante a conciliação, um pacto com os mediandos de que tudo que for falado durante a sessão é confidencial e vai permanecer durante aquela sessão. O artigo 126 do CPC define o que é essa confidencialidade, e é justamente nesse sentido, de que tudo que for dito durante a mediação tem que ficar na mediação. E também lá na lei da mediação, também traz esse mesmo artigo, aliás, o princípio da confidencialidade. Então, a gente pode perceber que esse é um princípio fundamental, muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado. E agora, com as sessões remotas, esse cuidado aumenta. A gente precisa prestar muita atenção naquilo que faz. Justamente por causa dessa facilidade do clique-clique. Eu trouxe aqui para vocês ali uma imagem, justamente para conversar com vocês sobre esse misto que a LGPD está trazendo agora para o nosso trabalho como mediadores, especialmente trabalhando remotamente, né? Então, durante a mediação, a gente ouve a história das pessoas. Muitas pessoas que a gente atende, depois eu quero ouvir de vocês, mas isso acontece. A gente pode perceber que muitas vezes, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade na vida de estar num ambiente neutro, controlado, e que ela possa conversar abertamente sem ser julgado. E isso faz com que a pessoa se sinta tão à vontade que, ao perceber que ela está nesse ambiente, essa pessoa é inevitável, ela fala, ela abre a vida dela. E muitas vezes ela abre coisas que nem mesmo amigos íntimos sabem ou alguém da família sabe. Isso muitas vezes vem na mediação. E agora, com as sessões remotas, a gente tem então um misto dessa história da vida com os dados que elas trazem, os dados dela. E o que a gente tem em comum nisso tudo? É que as pessoas que decidem o que é confidencial da história da vida delas e o que é privado dos dados da vida dela. A gente chama de titular dos dados. É ele que decide o que é privado e o que não é para ele. É a mesma coisa na mediação, né? Tanto que a gente faz a abertura, a gente fala sobre o princípio da confidencialidade, já começa a sessão assim, né, coberta por esse manto. E muitas vezes, quando acontece cálculos, né, as individuais, a gente ainda reforça essa questão do princípio da confidencialidade. E eu costumo, inclusive,
depois que a pessoa que falou tudo que ela precisaria falar, que ela sentiu necessidade de falar, eu costumo até perguntar para essa pessoa se tem alguma coisa ali que ela quer que continue sendo confidencial e o que ela nos permite levar para a sessão conjunta, especialmente se for algo que a gente entende que pode vir a colaborar com a resolução da questão dela. Eu trouxe essa imagem do Chaves por um motivo. Muitas vezes, então, às vezes mesmo sem querer, a gente deixa escapar algumas histórias. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, por exemplo, no Sejusc. Eu não me lembro que época que foi, eu não me lembro se foi no Sejusc Novo Hamburgo ou se foi Sejusc São Leopoldo. Eu cheguei para trabalhar numa mediação, cheguei um pouco antes para organizar a sala. E em cima da mesa tinha um papel com algumas anotações, muitas anotações, e nitidamente era o resumo de uma sessão anterior que tinha acontecido naquela sala. E assim, simplesmente era várias coisas muito delicadas anotadas naquele. Tenho certeza que foi o mediador que esqueceu, não sei se foi o mediador ou o observador que esqueceu aquelas anotações em cima da mesa. Mas é bem complicado, né? Isso, de fato, não deveria acontecer. A gente entende que isso não é por querer, né? Foi um acidente. Eu quero acreditar que foi um acidente que aconteceu. Mas, enfim, pode ser caracterizado como uma espécie de um vazamento, né? Uma quebra na confidencialidade. Aí eu peguei esse papel, acabei rasgando e descartando. E nas sessões virtuais? Eu quero perguntar e depois eu quero ouvir vocês a respeito disso. É possível acontecer acidentes, justamente por essa facilidade da tecnologia? Até que ponto o mediador pode coletar outros dados dos mediandos? E que tipo de acidentes pode acontecer com esses dados? Trouxe um slide de um curso que eu fiz, eu achei bastante interessante. Então, a privacidade dos dados é importante porque ela limita o poder que as pessoas têm sobre nós. Quanto mais a pessoa sabe sobre nós, mais poder ela tem. Também tem uma relação muito grande com o respeito às pessoas. Manter os dados privados, respeitar o princípio da confidencialidade é uma questão de respeito às pessoas. As pessoas se preocupam com a confidencialidade, com a privacidade, por uma questão também de reputação. As pessoas são vistas pela sociedade conforme aquilo que ela deixa vir a público. As relações, as oportunidades acabam sendo refletidas a partir daquilo que a gente deixa vir. Como mediador, então, a nossa responsabilidade é muito grande de manter isso protegido, né? E também tem uma questão de confiança. A partir do momento que você quebra a confidencialidade, você corre um sério risco de quebrar a relação de confiança que é construída. Não só entre mediando e mediador, mas entre um serviço inteiro que é prestado. Corre-se um sério risco de quebrar a confiança que as pessoas têm no serviço da mediação, da conciliação ou dos círculos restaurativos, outros métodos autocompositivos. Então, falando sobre privacidade de dados, eu quero apresentar um pouquinho para vocês a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. Essa lei, ela é inspirada na GDPR, que é uma lei europeia e que já vem sendo implantada em vários países do mundo, inclusive. A nossa LGPD foi aprovada em 2018. Então, é uma lei que regulamenta o uso, a proteção e a transferência dos dados pessoais de pessoas naturais, as pessoas físicas. Deixei embaixo aqui o link de acesso para vocês. E ela trata, então, do tratamento dos dados pessoais. Ela vem trazer isso em discussão. Dispõe, então, sobre os tratamentos dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdades e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, essas normas são de interesse nacional e
e devem ser observadas pela União, estados e municípios. Ou seja, a gente está coberto pelo manto da LGPD. Como representantes do judiciário, da justiça, representantes do poder público, o nosso trabalho está coberto pelo manto da LGPD. Então, o que é o tratamento dos dados? É toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão. Eu vou colocar alguns verbos principais aqui, que tem a ver com o nosso trabalho. Armazenamento, eliminação e transferência. Então, tudo aquilo que a gente faz com esses dados, a gente vai estar falando de tratamento de dados. A LGPD também traz definições sobre os agentes de tratamento. São aquelas pessoas que vão lidar com os dados. E dois nomes são bem importantes para nós. O controlador e o operador. O operador, então, é aquela pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais, ou seja, é aquela pessoa que coleta, armazena e descarta, ou seja, nós mediadores, né? E temos também a figura do controlador, que é uma pessoa também natural ou jurídica, de direito público ou privado, a que compete as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, aqui seria a figura da pessoa que vai regular como que esses dados serão tratados. Pessoa que vai criar normas, procedimentos e como esses dados serão tratados. Ao meu ver aqui, se for aplicar a LGPD a nossa realidade, seria, por exemplo, a igreja, que é a responsável pelo Sejusc, e a doutora Andréia, né, que é a juíza responsável pelo Sejusc. Como eu disse, isso é uma visão minha, a gente pode discutir, a ideia é justamente essa, discutir a aplicação disso no nosso trabalho e ver como é que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, o mediador, o conciliador e o facilitador são operadores de tratamento de dados. Opa, acho que pulou. Classificação dos dados. Então, que tipo de dado a gente trabalha? Eu já vinha falando, né, que durante as sessões a gente coleta dados pessoais, por exemplo, que são informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, é nome, RG, CPF. Existe um estudo que já considera a voz da pessoa um dado pessoal, a imagem da pessoa um dado. Essa lei está trazendo tanta discussão que agora cada vez mais, conforme ela é aplicada, o dado pessoal pode ser coisas muito inesperadas. Por exemplo, eu vi uma notícia dizendo que a bateria do celular pode ser considerada um dado pessoal. Em que sentido? No sentido de que essa informação acabe refletindo numa ação, num procedimento judicial para alguém. Por exemplo, falando isso de um caso concreto, uma pessoa entrou com uma ação a um aplicativo desses de... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Como Uber, como 99, enfim, esses que você chama, né, o carro, porque essa pessoa descobriu que se ele fizesse um chamado com a bateria acabando, ele pagava mais pela corrida. A empresa acabou justificando que eles adotam essa medida em função de uma proteção. Caso a bateria daquela pessoa acabe e eles não consigam finalizar o procedimento, enfim, a corrida, eles acabam tendo um prejuízo e por isso eles cobram mais do usuário. Então, nesse sentido, a bateria do celular acaba sendo um dado pessoal porque ela identificou aquela pessoa. Então, os dados pessoais são dados que de alguma maneira ela identifica e diferencia uma pessoa de outra. E dado sensível, o que é? Dado sensível fala então sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, vida sexual, dado biométrico e dado genético também é dado sensível. Para minha surpresa, ao meu entendimento, isso se enquadraria como um dado pessoal e é um dado sensível. E aí nós temos também o conceito de dado anonimizado. Dado anonimizado é quase que um direito de todas as pessoas, os titulares dos dados, de ter as suas informações escondidas atrás de um código. Tem os dados das pessoas num banco de dados, por exemplo, e ao invés de você ter o nome ou o CPF da pessoa, você tem um código que faz a referência àquilo ali, desde que não seja possível fazer a relação direta entre uma coisa e outra. Então, isso é dado anonimizado, um dado anônimo. A gente tem, então, uma regra que fala sobre os tratamentos dos dados pessoais e sensíveis, que diz que eles podem ser feitos, devem ser feitos mediante consentimento do titular. O consentimento, então, ele tem que ser fornecido de modo escrito ou por um meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. E cabe ao controlador o ônus da prova de que ele ofereceu o consentimento, que o consentimento foi obtido do titular. Entretanto, existe uma exceção, e o poder público está nessa exceção. Então, o artigo 7º e o artigo 11 falam sobre o exercício regular de direito em processo judicial, por exemplo, que nessa hipótese o consentimento é dispensado. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que cuidar desses dados. Apenas o consentimento, a formalização do consentimento que é dispensada. A previsão para o exercício regular de direito, incluindo o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, se enquadram nessa exceção. E, ao meu ver, o trabalho como mediador, tendo esse envolvimento com o processo judicial, se enquadraria nessa exceção. Então, a princípio, o consentimento seria algo dispensável no nosso caso. A LGPD também traz alguns princípios que regem a justificativa, por que tratar os dados, por que armazenar os dados. Esses princípios, então, são a finalidade, que é muito importante. Todo tratamento de dados deve estar coberto por alguma finalidade, ele deve cumprir algum objetivo, tem que estar adequado, né, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, você não pode alegar uma finalidade e fazer outra. Coletar os dados dizendo que vai fazer uma coisa e fazer outra. A necessidade, né, limitação do tratamento mínimo dos dados, só a finalidade, então você vai coletar só o mínimo necessário. Livre acesso, ou seja, a garantia que o titular tem de fazer uma consulta facilitada e gratuita daqueles dados que são coletados. E a qualidade dos dados também. A garantia aos titulares de exatidão, clareza e relevância e atualização desses dados. É um direito do titular. Então, toda vez que se pensa em realizar algum tipo de tratamento dos dados, é preciso pensar nesses princípios. Quem vai fazer tratamento dos dados tem que ter condições de respeitar esses princípios. Transparência, a garantia de que as informações são claras, precisas e facilmente acessíveis. Segurança, que a utilização, que quem vai fazer o tratamento desses dados utiliza medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Prevenção, que diz respeito à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos. E a não discriminação, que é a impossibilidade, de realizar o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E a responsabilidade e prestação de contas. Demonstração pelo agente, pela pessoa que vai fazer o tratamento dos dados, de que medidas eficazes e capazes estão sendo
tomadas observadas, e também quem vai controlar os dados tem que conseguir comprovar de que está tomando essas medidas. E quando é que é permitido, então, o tratamento dos dados? Com relação ao nosso trabalho, isso aqui tem bastante relação ao nosso trabalho. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de poder público, referidos no artigo 1º, deverá ser realizado para o atendimento de uma finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou para cumprir atribuições legais do serviço público, ou seja, tem que atender a uma determinada finalidade. No nosso caso, é conseguir atender aquele caso durante a mediação. A partir do momento que essa finalidade se encerrou, que aquela mediação se encerrou, a gente tem que descartar de modo adequado os dados que foram coletados. E que também sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades. Algumas coisas dessas a gente faz, né? Essa questão de a prática utilizada durante a mediação, por exemplo, a gente costuma dizer que a gente avisa os mediandos de que a gente faz algumas anotações com o objetivo de melhor atendê-los durante aquele procedimento, mas que ao final da mediação a gente descarta essas anotações, né? Então, isso é deixar o mediando sabendo daquilo que a gente faz. Mas e o resto dos dados? E nas sessões virtuais, remotas? Como é que a gente pode fazer para deixar isso mais claro, mais transparente para aquelas pessoas que a gente atende? O artigo 31, então, fala do caso de violação da LGPD. Quando houver infração a essa lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a Autoridade Nacional, que é uma agência regulatória, que por sinal ainda não foi criada, mas que é uma questão de tempo, poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Como é que eu recebo isso aqui? O Sejusc, por exemplo, pode receber uma notificação, no caso de violação, para se adequar ou resolver uma situação que causou um vazamento ou uma quebra de privacidade. E o que é muito sério nessa situação é que, pelo simples fato de o Sejusc ser notificado, pode vir a público e já pode representar uma quebra de confiança, uma quebra na reputação dos serviços oferecidos, que é muito, muito sério para a mediação e para os outros métodos autocompositivos. Então, a gente precisa tomar muita atenção, tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Bom, falando então sobre segurança de dados. O artigo 46 e 47 trazem nitidamente o cuidado que quem vai tratar dos dados tem que ter com a segurança da informação. Então, eles dizem, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. O artigo 47 ainda diz, os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, especialmente se a gente pensa em armazenar algum outro dado pessoal. Então, tu imagina que, como mediador, você, por algum motivo, faz um print dos documentos dos mediandos, e algum dia entram na tua casa e roubam o teu computador. E aí os dados dos mediandos estão lá. E isso vem à tona, que vazou. Isso é bastante sério. Imagina agora você vou colocar aqui uma situação meio fatalista, mas poderia acontecer, por exemplo, esse computador acabar caindo na mão de criminosos que acabam falsificando documentos
com os dados daquelas pessoas atendidas pelos medianos. E aí, através de uma investigação, se chega a um determinado mediador e ao Sejusc, por exemplo. A gente precisa atentar e tomar cuidado para esse tipo de situação. Até trouxe uma informação aqui falando sobre a situação atual dos cyberataques. Então, em 2019, 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos aconteceram no Brasil. A gente acha que isso não pode acontecer com a gente, que vai acontecer com o vizinho, mas não, isso é uma realidade que está batendo na porta de todo mundo. E aí os golpes têm crescido e têm se renovado a cada momento. Por isso a gente precisa se proteger. E aí eu trouxe aqui algumas dicas de segurança bem básicas. A intenção não é falar nada técnico, né? É só dar fazer uma overview, e aí eu me coloco à disposição para quem quiser aprofundar nesse assunto. Eu trouxe para vocês um infográfico criado pela ANPPD, que é a Agência Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, com algumas dicas de segurança para o home office. Então ele fala: utilize senhas fortes e não compartilhe. De preferência, não use a mesma senha para vários sistemas. E as pessoas mal intencionadas utilizam esse mecanismo também. A partir do momento que elas descobrem uma senha tua de um e-mail, por exemplo, de uma conta, de algum aplicativo que tem alguma falha de segurança, eles passam a utilizar essa mesma senha para tentar quebrar outros mecanismos de segurança de outros aplicativos, inclusive senha de banco. Muita gente acaba compartilhando, inclusive, essa senha. Então, por favor, tenham senhas fortes, senhas boas e diferentes em vários aplicativos. Eu, inclusive, uso um programa que é uma caixa de senha. Ali dentro a gente guarda as senhas e aí ali você consegue determinar qual é a quantidade de caracteres que você coloca naquela senha. Se você quer outros caracteres especiais, números, enfim, várias combinações, justamente para dificultar a criação dessa senha, deixá-la mais forte. Com relação aos e-mails, então, não acesse e-mails desconhecidos. Isso, algumas coisas são beabá, né, gente? Vocês já ouviram muito falar sobre isso. Não abram anexo suspeito. Vocês receberam um e-mail, mas não sabem direito quem mandou. Não abram de jeito nenhum um anexo. Cuidem muito também as contas, as faturas e os boletos que chegam por e-mail. Existem golpes acontecendo com boletos forjados, então fiquem atentos. Cuidem muito o endereço oficial dessas empresas que mandam os boletos e as faturas. Utilizem VPNs. A VPN é um tipo de rede virtual privada, que ela fica protegida por criptografia. Utilizem o antivírus, por óbvio, bom antivírus e atualizado. Utilizem criptografia. E a criptografia aqui nesse sentido, eu quero falar em duas situações. A gente usa a criptografia ou com os dados em trânsito ou com os dados em repouso. Esses dois momentos são importantes, porque o ataque de segurança pode acontecer em mais de uma situação. Ou ataca o computador quando os dados estão em repouso, ou existe um método de ataque enquanto os dados estão em trânsito, estão sendo transferidos de um dispositivo para o outro. É preciso cuidar com isso também. Procure não usar o Wi-Fi aberta, Wi-Fi pública. Existe um risco muito grande de ter alguém, um hacker, uma pessoa mal intencionada, com algum roteador capturando essas conexões para roubar dados. Utilize só ferramentas oficiais, né? Evitar usar software pirata, tanto sistema operacional quanto aplicativos. Desconfie de links estranhos. Isso também vocês já ouviram falar muito, né? Evitar compartilhar eletrônico com os filhos. Isso é uma realidade agora, especialmente na época de pandemia, com os filhos estudando em casa. Muitas vezes não é possível evitar isso. Mas caso não seja possível evitar o compartilhamento, conversa com o filho
sobre todos os cuidados, conversa sobre aquilo que ele pode usar ali no computador, procurar orientar ele no sentido de cuidados virtuais, cuidado com os dispositivos eletrônicos. Uma coisa bastante importante também, que tem acontecido muito, procurem solicitar a troca dos logins e senha default, padrão, né? Dos roteadores das casas de vocês. É muito comum que essas empresas que vendem um serviço de conexão à internet deixem os logins e senha padrão que vem já de fábrica com esses roteadores. Isso é muito comum e é bem importante que vocês peçam para que eles alterem esses dados, porque a primeira coisa que um hacker ou uma pessoa mal intencionada vai fazer é tentar esses logins e senha padrão. E pedir também para quem ajuda vocês na área de tecnologia, manter sempre o firmware desses roteadores atualizados. O que é o firmware? O firmware é uma espécie de sistema operacional que roda lá dentro desses roteadores. Ele vem com uma versão de fábrica e com o passar do tempo, essas empresas lançam atualizações de segurança. E é muito importante manter isso tudo atualizado. E aí aqui, por último, eu quero falar um pouquinho sobre esse ciclo da informação que nós, como mediadores, trabalhamos. Tá? Hoje, então, a gente, através da escutativa, a gente faz a coleta desses dados e faz o armazenamento, através de anotações, possíveis prints de tela, copia e cola, né, de dados da sala de conferência para algum outro aplicativo e, porventura, compartilha esses dados com colegas ou faz trocas de experiências com os colegas e depois disso faz o descarte. Né? Então, a proposta é que a gente simplifique o máximo possível esse ciclo. Então, que a gente faça a coleta através da escutativa, isso faz parte, vai ter que acontecer ainda, que faça o tratamento através das anotações, aquelas anotações que a gente faz, né, no KISS, né, os sentimentos, questões, necessidades, o resumo, enfim, a gente faz as anotações com o resumo daquela questão que a gente está atendendo. Mas que depois a gente faça o descarte adequado. Até aqui, com relação ao descarte adequado, eu sugeriria até para queimar mesmo, colocar na lareira, na churrasqueira e queimar esses dados ao invés de simplesmente rasgar e jogar no lixo. Então, a proposta é que a gente consiga simplificar o máximo possível, para evitar situações que a gente possa acabar se perdendo ou se envolvendo em acidentes com esses dados que a gente coleta. E aí, quais seriam as medidas adequadas, então, para o tratamento de dados? Isso eu trouxe algumas coisas, mas eu gostaria de colocar em discussão isso. Enquanto, então, não há regra de boas práticas e de governança, e ao meu ver é apenas uma questão de tempo, seria então cauteloso informar na declaração de abertura e ao final da sessão que todos os dados tratados, colhidos e armazenados em relação às partes, ficarão contidos no âmbito da sessão. A gente faz isso, né, na abertura. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses outros dados pessoais que a gente acaba coletando numa sessão remota. E que esses dados serão eliminados ao final da sessão. Procurar não armazenar dados pessoais e dados sensíveis. Destruir as anotações, destruir as imagens que porventura venham a ser capturadas ou outros dados coletados eletronicamente. E aqui eu gostaria de alertar vocês pelo seguinte: como eu trabalho como computação forense, eu acabo fazendo um tipo de serviço que chama data carving, que é um procedimento que a gente consegue recuperar dados mesmo depois de excluídos de um computador. Então, por mais que você ache que você excluiu um arquivo, de fato não excluiu, ele continua lá.
ele só vai ser destruído a partir do momento que uma outra informação é sobreposta em cima, tá? Então, é preciso pensar 1000 vezes antes de salvar um dado pessoal de alguém no teu computador. Porque às vezes, mesmo tomando as medidas, ainda assim pode ocorrer um acidente. E por fim, então, todos os participantes que tiverem acesso aos dados de outras partes são responsáveis pelo resguardo, podendo responder por violações da LGPD. E aqui um apanhado geral, um resumo. Tá? Então, o mediador é um operador de tratamento de dados, tem o dever ético de respeitar o pacto da confidencialidade, isso a gente já sabe. E é recomendado seguir boas práticas de privacidade de dados, ou seja, cuidar com aqueles dados que a gente pega dos nossos mediandos e adotar medidas básicas de segurança da informação. E aí eu trouxe aqui algumas leituras recomendadas para quem quiser se aprofundar no assunto. Trouxe a lei, tem um link da lei, tem um material, um link sobre a responsabilidade civil do controlador e do operador, e um guia de boas práticas da LGPD que foi elaborado pelo governo federal. E eu acho que é isso, eu me coloco à disposição e gostaria de ouvir vocês.